E nós também não dá para ficar esperando, né? Vai que ele não vem. Então, vamos falar da palavra do Senhor. Glória a Deus. Amém? Eu creio que Deus, Ele tem uma palavra ao nosso coração. Eu creio nisso. Amém. Que Glória a Deus, Ele tem uma palavra Ele está aqui. ao Glória. nosso coração. E nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Daniel. Daniel capítulo 6. Glória a Deus. Daniel capítulo 6. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 1. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Daniel capítulo 6, versículo 1. Glória a Jesus. Aleluia. Nos falas assim. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivesse sobre todo o reino, e sobre ele 3 príncipes, dos quais Daniel era um, quais esse príncipe presidente, a quais esses presidentes desse conta para que o rei Aleluia. não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguia desses príncipes e presidente, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes e os presidentes procuravam achar acusações contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos acusações alguma contra este Daniel, se não a procuramos contra ele na lei do seu Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Meus amados, eu lendo agora este versículo, nos chama a atenção uma coisa. A Bíblia nos mostra aqui que o rei, ele resolve a levantar presidente e príncipe. Ele resolve a levantar presidente para ajudar ele ali no reino. E ele, no meio ali, ele resolve também a levantar príncipe. 3 príncipes. E no meio desses 3 príncipes, Daniel era um dos escolhidos. Aleluia. Meus amados, o que nos mostra aqui é que Daniel, ele foi um dos escolhidos para que os presidentes dessem conta, prestassem conta aos príncipes. Então Daniel foi um desses príncipes, para que ele prestasse
presidente prestasse conta a ele, para que o rei não sofresse danos. O rei levanta os presidentes e resolve levantar 3 príncipes para que o rei não sofresse danos. Glória a Deus. Agora, o que nos chama a atenção é uma coisa, é que o rei, ele levantando os presidentes e ele levantando os 3 príncipes para que os outros prestassem conta àqueles 3 príncipes, o rei já estava pensando em quê? Na segurança, pensando em que ele não fosse passado para trás, em que aquelas pessoas que ele levantasse não viesse a ultrapassar, ou ele viesse a sofrer danos, aquelas pessoas voltar para uma palavra bem clara, aqueles homens não viessem a roubar eles. Então ele levanta 3 príncipes para que aqueles presidentes prestassem conta, porque os presidentes e as pessoas que estivessem ali por trás dos presidentes, ali trabalhando, eles iam ter que prestar conta aos príncipes. O rei já pensou nisto, pensando na sua segurança, pensando na segurança do reino, para que o povo não começasse ali crescer demais e o reino sofrer danos. Aleluia. Agora, o que nos chama a atenção aqui é que Daniel, no meio dos príncipes, era só 3, mas Daniel, no meio dos 3, se destacava mais. Glória a Deus. Daniel, ele se destacava mais. Então o rei pensou o quê? Colocar Daniel sobre todo o reino. Ou seja, aí até os 2 príncipes iam ter que prestar conta a Daniel, porque se ele ia ficar sobre todo o reino, então até os outros 2 príncipes, que os governadores prestava conta aos príncipes, agora todos, até os príncipes, ia ter que prestar conta a Daniel, porque Daniel ia ficar sobre todo o reino. Aí o que me chama a atenção aqui, Glória a Deus, é que quando Deus tem um propósito na sua vida, quando Deus tem um propósito na vida de alguém, sempre se levanta outro para prejudicar. Sempre se levanta alguém para te prejudicar. Porque Deus, ele tem um propósito na tua vida. E como Deus, ele tem um propósito na tua vida, o teu adversário, o nosso adversário, ele vai se levantar para fazer com que você pare, para que você não siga em frente, para que você pare e não consiga caminhar. Ou seja, se Daniel não tivesse se destacado ali entre os 3 príncipes, talvez nenhum deles tinha se levantado contra Daniel. Eles tinham continuado quieto, porque nós estamos tudo igual mesmo, então vamos ficar quieto por aqui. Mas a Bíblia nos mostra que Daniel tinha um chamado de Deus. glória a Deus, aleluia. Daniel, ele tinha algo diferente. E como Daniel tinha algo diferente, Daniel tinha um chamado de Deus, Daniel
aquele povo começou a ver que Daniel estava se destacando. E eles começaram a tentar prejudicar. E quem sabe eles ouviram rumores, ouviram conversa. Olha, o rei está vendo que Daniel, Aleluia, Jesus. está se destacando bem. E ele está pensando de levantar Daniel sobre todo o reino. Quem sabe até o rei mesmo pode ter falado ali para algum dos príncipes ou algum dos governadores. Aí agora ele espera e fala assim: o quê? Glória a Jesus. Daniel vai ficar maior do que nós. Agora não vai dar nem para nós, porque nós vamos ter que prestar conta a ele. Então não vai dar nem para nós fazer aquele desviozinho que nós estávamos fazendo. Então não vai dar nem para nós fazer mais nada, porque nós agora vamos ter que prestar conta a ele se o rei levantar ele sobre nós. E agora vamos ter que fazer com que ele pare. Vamos ter com que fazer que ele pare. Meus amados, pode alguém estar tentando te parar, mas não se preocupe não. Continue firme, porque o nosso Deus, ele é maior. Aleluia, Jesus. Glória. O nosso Deus, ele é maior nas nossas vidas. Eu creio. O nosso Deus, ele é quem nos ajuda. Aí agora, eles começam a procurar alguma coisa. Eles começam a procurar, quem sabe, o que eles estavam fazendo. Quem sabe eles começaram a procurar na vida de Daniel, começaram a seguir a Daniel. Quem sabe eles começaram a observar para ver, quem sabe, o que eles faziam se Daniel não ia fazer também. E eles começaram a procurar alguma coisa que viesse a prejudicar Daniel. Eles começaram a procurar, procurava em cada lugar, quem sabe, em onde Daniel entrava, onde Daniel ia. Eles começaram a procurar, procurava, observava, mas não achou. Aleluia, Jesus. Não encontrou. Sabe por que ele não encontrou? Porque Daniel era um homem temente, um homem fiel, um homem que não saía da presença do Senhor. Era um homem que buscava a presença do Senhor. Então, meus amados, é isso que nós precisamos fazer: continuar buscando a presença do Senhor. Nós temos que continuar adorando ao Senhor. Nós temos que continuar buscando ao Senhor, que o Senhor, Ele é quem nos ajuda. O Senhor é quem nos dá vitória. O Senhor é quem liberta. O Senhor é quem salva. O Senhor é quem faz. Glória a Deus, aleluia. Aí agora eles observam, procuram e não encontram nada que fazer para prejudicar Daniel. Aleluia, Jesus. Você sabe que isto também é na tua vida. Você sabe que isto é na tua vida. Muitos estão procurando atrapalhar, prejudicar, e muitas vezes não conseguem te prejudicar e falam assim: não, vou deixar ele quieto, não vou fazer nada, não vou dar oportunidade, não vou deixar ele, não vou fazer, não vou deixar ele crescer, eu não vou deixar, não vou. Aí o nosso Deus, Ele entra em providência no momento certo. O nosso
Deus, Ele é quem entra com providência no momento certo. A Bíblia nos mostra aqui que agora eles falam assim: não, já que nós não estamos achando nada para prejudicar Ele, já que nós não estamos achando nada, porque Ele é um cabra certo, Ele não faz nada de errado, Ele não está fazendo nada de errado, Ele está fazendo tudo certinho. Então não temos como nós prejudicar. Então vamos fazer o seguinte: vamos prejudicar na própria lei do seu Deus. Vamos prejudicá-lo dentro do seu próprio ministério. Olha a astúcia. Olha o que acontece, irmão. Às vezes tem muita gente que acha que você vai crescer mais do que ele, aí fica com medo, aí começa a querer: não, eu tenho que parar. Ele tem que crescer, mas depois de mim. Verdade. É depois de mim que ele tem que crescer. Eu tenho que crescer primeiro do que ele. Eu tenho que chegar lá na frente primeiro do que ele. Então eu tenho que Glória parar. a Deus. Aleluia. Eu tenho que parar. Glória a Deus. Ele tem que vir me acompanhando. Ele tem que vir aos poucos. Ele tem que vir me acompanhando. Aí a Bíblia nos mostra que aqueles homens, eles falam assim, ó, no versículo 6: então estes príncipes e presidente foram junto ao rei e disseram assim: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitões e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecer um edito real e fazer firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, o rei confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos pérsios, que se não pode revogar. Por esta causa o rei Dario assinou esta escritura e edito. Agora nos chama a atenção aqui uma coisa: quando eles falaram com o rei, por que o homem é assim, né? O homem gosta de ser exaltado. O homem gosta de ser exaltado. Quando eles falaram assim: não, nós já se reunimos, rei, já está tudo pronto, é só você assinar, que todo mundo vai te adorar. Ninguém pode adorar outro Deus. Agora o interessante é que eles colocaram com letra comum. Eles não colocaram com letra maiúscula, eles colocaram assim: ninguém pode adorar outro Deus. Eles não falaram assim: ninguém pode adorar outro Deus. Aí falou Deus. Deus
Deus, e com Deus, com D, minúsculo. Aí o rei enche o seu coração, se alegra porque ele está sendo exaltado, porque o povo ia se prostrar diante dele. Muitos, às vezes, irmão, eles querem crescer, eles querem ver os irmãos vir a ele, colocar ele lá em cima, e às vezes eles esquecem que o nosso Deus é quem é o maior. Eles esquecem que o nosso Deus, Ele é quem é maior. E muitas vezes queremos crescer, às vezes abre os braços, Senhor. Até isso. Eu sou, eu faço. Ninguém faz nada se não falar comigo. Eu sou. E ele esqueceu de falar assim: o sou que sou. Glória a Deus. É quem? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O Aleluia. sou que sou. O que foi que Moisés falava? O que foi que Moisés falava quando quem te mandou? Foi o eu sou, o que sou. Foi o nosso Deus. Foi Ele que mandou. E muitos às vezes esquecem. E às vezes acham que porque Ele é o maior, porque Ele é o maior, no ministério, aí às vezes ele acha que é o tal. Às vezes porque ele é maior em alguma coisa, ele acha que é o tal. E às vezes ele esquece que o maior é o nosso Deus. Às vezes ele esquece que o grande é o nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aí aquele rei, agora ele se enche, ele vai lá e fala assim: não, traz aqui que eu já vou assinar, eu já vou carimbar. E agora ele carimba, e agora também aqueles homens ali saem da presença do rei, agora quem sabe alegre, porque sabia que agora ia pegar Daniel, porque ele sabia que Daniel ia no seu quarto orar todos os dias. Aí agora ele fala assim, agora eles saíram da presença do rei ali, quem sabe rindo, alegre. Agora nós pegamos ele. Agora sim. E a Bíblia nos mostra que quando Daniel ficou sabendo disso, aí foi que Daniel se preocupou em buscar a presença. Glória a Deus. Aleluia. Porque, meus amados, às vezes quando vem o problema, é aí que nós temos que buscar a presença de Deus. Aí é que nós temos que adorar ao Senhor. Aí é que nós temos que buscar a presença do Senhor. Aí a Bíblia nos mostra que aqueles homens, eles começaram a vigiar Daniel, e eles começaram a ver. Agora o que me chama a atenção é uma coisa, que Daniel, ele não se importou em fechar a janela, porque todo dia ele ia orar, e aquela janela, quem sabe, já ficava aberta. Aí ele falou: não, agora eu vou orar e vou continuar a deixar a janela aberta, porque eu vou servir o meu Deus. Aleluia. Eu vou servir um Deus vivo. Eu vou servir um Deus de providência, um Deus que tudo pode fazer, um Deus que tudo pode fazer em nossas Glória a vidas. Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aí ele vai orar, e ele continua orando.
E ele continua buscando. E ele toda hora, aqueles três momentos que ele fazia de oração, ele continuou fazendo a oração. Ele continuou indo buscar a presença do Senhor. Aí agora a Bíblia nos mostra que aqueles homens, ele vendo que Daniel continuava indo buscar a presença do Senhor, aí agora ele corre até onde estava o rei. Olha, rei, o Senhor não assinou que ninguém pode adorar outro Deus, que ninguém pode buscar outro Deus, que ninguém pode buscar outro Deus, e se não for a ti, ninguém pode dobrar o seu joelho dentro de 30 dias, se não for a ti, se não for a tua presença. Aí ele falou, realmente, Glória a Deus. isto sim. E quem está fazendo? Rei, Daniel está fazendo. Daniel está buscando. Daniel, ele está indo 3 vezes ao dia. Ele está indo adorar o seu Deus. 3 vezes ao dia ele está indo. Glória a Deus, aleluia. Meus amados, agora, o rei, quando escuta estas palavras, ele se entristece, ele fica triste. Sabe por quê? Porque ele assinou no momento ali que aqueles homens estavam querendo levantar ele, colocar ele lá em cima. Então ele esqueceu que Daniel servia um Deus vivo. Ele esqueceu que Daniel era um homem fiel a Deus. Ele esqueceu que Daniel era um homem temente a Deus. Então ele carimbou. Só que agora, quando aqueles homens voltam para apresentar, para acusar Daniel, aí cai a ficha. Glória a Deus. Aí ele fica triste. Aí agora ele pega e começa a pensar, começa a se preocupar e começa a pensar um jeito de livrar Daniel. Porque ali no edito estava escrito que quem adorasse outro Deus ia ser lançado na cova do leões. Então agora o rei se preocupa. Agora imagine, o rei se depara, ele pensa um homem que ele viu que era mais fiel a ele, e agora por ele ter, sem pensar, assinado o edito, agora ele é obrigado a colocar o homem que ele mais confiava na cova do leões. Aí agora ele se entristece. Agora ele começa a pensar, a arrumar uma estratégia para libertar, para não deixar que Daniel fosse jogado na cova dos leões. Mas, meus amados, eu quero chamar a sua atenção nesta noite. Ainda que você seja lançado na prova, você vai passar por ela, porque o Senhor, Ele é na tua vida, porque o Senhor, Ele é contigo, porque o Senhor é quem te dá a vitória. Aleluia. A Bíblia nos mostra que aquele homem agora ele começa a pensar uma estratégia para Daniel não ser lançado. Mas não tem jeito. Aqueles homens acusadores, eles viram que o rei estava demorando para
para cumprir o que estava ali no edito. Aí agora eles pensaram, não, ele está querendo livrar Daniel, nós temos que ir lá apertar ele. Aleluia. Aí agora eles vão lá e conversam com o rei. Aí o rei vê que não tem jeito, aí manda chamar Daniel. Ele mandando chamar Daniel, aí conversa com Daniel, fala, não tem jeito, eu vou ter que te lançar na cova dos leões. E aí ele leva Daniel até a cova dos leões. Chega lá, ele lança Daniel na cova dos leões. E ele lançando Daniel na cova dos leões, na hora que ele vai lançar, ele fala assim: o teu Deus há de te livrar. Aleluia. O teu Deus vai passar contigo por essa prova. Aleluia. O teu Deus vai passar contigo por essas lutas. O teu Deus vai passar contigo por esses problemas. O teu Deus vai passar contigo por essa dificuldade. Creia tão somente que o teu Deus, Ele é na tua vida. Aleluia. Creia tão somente. Aleluia. Aí a Bíblia nos mostra que o rei fala para Daniel: o teu Deus há de te livrar da boca dos leões. Ele foi lançado. E a Bíblia nos mostra que Daniel, sendo lançado na cova dos leões, os leões não fizeram nada. Eles não fizeram nada. Daniel passou a noite lá na cova dos leões. Enquanto Daniel estava lá na cova dos leões, até o rei estava lá buscando a Deus, pedindo misericórdia, porque ele não conseguia dormir. Glória a Deus, aleluia. Sabe por quê? Porque Deus, Ele sabe o que faz. E Daniel sendo lançado lá, e o rei agora, para ele foi mais uma experiência. Ele não conseguiu dormir. Aí agora ele levanta de manhã cedo e sai correndo. Quando ele vai chegando lá na frente da cova, lá a cova estava lacrada do jeito que ele tinha lacrado. Porque quando Daniel foi lançado, foi colocado uma pedra, foi lacrada e ele carimbou, os príncipes carimbou para que aquela pedra não fosse removida. Aleluia. Aí agora ele chega e grita: Daniel, Daniel. Aí Daniel responde. Quando Daniel responde, ele manda abrir. Abrindo, ele manda tirar Daniel. E agora, quando tira Daniel, agora ele pega todos os seus acusadores e lança lá dentro. Ele lança todos os acusadores de Daniel. Ele lança os acusadores e ainda lança a sua família. Ele lança todos. E a Bíblia nos mostra que ele lançando ele lá dentro, os leões não deixou nem ele chegar embaixo. Já estraçalhava. Glória. Ou seja, meus amados, não se preocupe com a luta, não se preocupe com o problema, não se preocupe com aquele que vai se levantar contra você, porque ele vai se levantar, mas ele vai cair, porque o nosso Deus, ele é maior, porque o nosso Deus, ele é maior, porque o nosso Deus, ele é vitorioso. O nosso Deus é quem trabalha ao nosso favor. O nosso Deus é quem trabalha ao nosso favor. O nosso Deus é quem faz em nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aí agora, aqueles que foram lançados, antes de chegar, os leões o traçalharam. Imagine a fome que os leões estavam. Mas para Daniel, quem sabe,
Quando Daniel foi lançado, eu não sei se os anjos desceu em forma de leão, eu não sei se os anjos desceu em forma de homem mesmo, com a espada, e aqueles leões tiveram tanto medo. Eu não sei o que aconteceu, mas eu sei de uma coisa, que o nosso Deus, a palavra nos afirma que Ele é o leão da tribo de Judá. Então, se Ele é o leão da tribo de Judá, imagina que Ele desceu ali com Daniel como um leão, e aquele leão bem grande, e os outros leões olharam assim e pensaram: nós não podemos fazer nada, nós temos só que obedecer. Glória a Deus. Aleluia. Porque Ele é maior do que nós. Aleluia. Ele é mais forte do que nós. Se nós for fazer alguma coisa, nós vamos morrer. Quem sabe aqueles leões olhavam um para o outro. Não temos como fazer nada. Glória a Deus, aleluia. Não temos como fazer nada. Quem sabe eles pensaram dessa forma. Aleluia. Meus amados, o nosso Deus, Ele é quem nos livra. O nosso Deus, Ele é quem nos guarda. O nosso Deus é quem trabalha em nossas vidas. Então não se preocupa, porque o nosso Deus, Ele é quem abençoa a tua vida. O nosso Deus, Ele é quem abençoa a tua casa. Ele é quem te dá vitória. Creia tão somente que Ele é na tua vida, e você vai sair vitorioso em nome de Jesus. Você vai sair vitorioso em nome de Jesus, porque o nosso Deus, Ele é o Deus. Glória a Deus, aleluia. Creia na tua vitória, creia na tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus.